As risadas se espalharam quando a bilionária de origem chinesa caçoou do garçom negro, sem imaginar que ele responderia em mandarim. "Olha só esse macaco servindo nossa mesa", disse Li Wei em mandarim, apontando para o garçom como se ele fosse um mero adereço. "Aposto que nem sabe segurar um hashi direito. Gente assim deveria estar limpando o banheiro, não atendendo pessoas civilizadas como nós." O som do riso ecoou pelo Palácio de Jade, o restaurante mais chique de Manhattan. Os 5 empresários americanos riram sem graça, sem entender uma palavra, mas desesperados para impressionar a mulher que controlava um império de 60 bilhões de dólares. André Silva continuava servindo o vinho, o rosto impassível, como se não tivesse escutado uma única palavra venenosa. Aos 32 anos, ele havia aprendido a engolir humilhações como aquela diariamente nos últimos 8 meses. Mas, dessa vez, algo diferente brilhava em seus olhos. Uma calma perigosa, presente apenas naqueles que já haviam enfrentado tempestades muito piores. Li Wei, herdeira da Indústrias Y e uma das mulheres mais ricas da Ásia, havia chegado a Nova York para fechar acordos de importação de tecnologia. Sua arrogância era lendária, até mesmo entre os bilionários. Ela tratava os americanos como crianças ignorantes e as pessoas negras como se fossem uma espécie inferior. "Esse aí provavelmente nem terminou o ensino médio", ela continuou em mandarim, saboreando cada palavra cruel. "Nos Estados Unidos, eles acham que dar emprego para gente assim é progresso. Que piada!" André entendia cada palavra, cada ofensa racial, cada comentário de desprezo, cada exibição de superioridade cultural. Mas o que Li Wei não sabia era que aquele macaco falava mandarim fluentemente, tinha um mestrado em estudos asiáticos por Harvard e havia passado 5 anos trabalhando como adido cultural na embaixada dos Siquias em Pequim. 8 meses antes, André era o Dr. André Silva, um dos maiores especialistas americanos em relações sino-americanas. Sua vida desmoronou quando foi falsamente acusado de vazar informações diplomáticas para a China. Embora tivesse sido completamente inocentado, as portas do mundo acadêmico se fecharam. Ninguém queria contratar alguém que havia sido investigado pelo FBI, mesmo que injustamente. "Mais vinho", Li Wei pediu em um inglês arranhado, pronunciando as palavras de propósito de forma errada, como se falar corretamente a rebaixasse ao nível dos nativos. André serviu em silêncio, notando como ela fazia questão de não olhá-lo nos olhos. Afinal, por que reconhecer a humanidade de um inferior? Enquanto todos zombavam dele abertamente, André mantinha a inquietante serenidade de alguém que guarda um segredo poderoso demais para ser revelado antes da hora certa. Li Wei estava prestes a descobrir que subestimar alguém baseando-se apenas na cor da pele pode ser o maior erro que uma pessoa comete na vida. Li Wei se divertia como uma criança cruel torturando um animal indefeso. Nos 40 minutos seguintes, ela transformou o jantar num espetáculo de humilhação racial que fez até os empresários americanos se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. "Esse macaco deve achar que vai ganhar uma boa gorjeta hoje à noite", ela disse em mandarim, fingindo ajustar o guardanapo enquanto André servia o aperitivo. "Nos Estados Unidos, eles pensam que dar dinheiro resolve o problema da inferioridade racial." Que ingenuidade! Os 5 empresários riram sem graça, sem entender uma palavra, mas sentindo que algo cruel estava acontecendo. Roberto Almeida, CEO da maior importadora de eletrônicos da Costa Leste, tentou mudar de assunto várias vezes, mas Li Wei sempre voltava seu foco para André. "Vocês americanos são patéticos", ela continuou, alternando agora entre mandarim e inglês. "Acham que colocar essas pessoas em empregos de verdade é progresso social, mas olhem para ele. Nem consegue segurar uma bandeja sem tremer." André não tremia de medo. Suas mãos tremiam de uma raiva contida, lembrando-se de como, apenas 9 meses antes, ele havia jantado com a própria embaixadora chinesa em Washington, discutindo acordos comerciais de bilhões de dólares. Naquela época, Li Wei provavelmente estava em alguma festa da alta sociedade em Xangai, gastando o dinheiro que herdou do pai. A queda de André havia sido brutal e calculada. O doutor André Silva era considerado o maior especialista americano em cultura de negócios chinesa. Sua tese de doutorado sobre protocolos diplomáticos nas relações sino-americanas era leitura obrigatória em universidades do mundo todo.
todo. Aos 30 anos, ele já coordenava negociações entre governos e falava mandarim com fluência nativa. Tudo desmoronou quando Marcos Antunes, um colega invejoso do Departamento de Estado, plantou documentos falsos sugerindo que André estava passando informações confidenciais para Pequim. A investigação do FBI durou 7 meses. 7 meses de humilhação pública, manchetes sensacionalistas e amigos virando as costas. Quando ele foi completamente inocentado, as provas contra ele reveladas como falsificações óbvias, era tarde demais. Ninguém no mundo diplomático queria contratar alguém que havia sido investigado por espionagem, mesmo que injustamente. Marcos Antunes naturalmente recebeu a promoção que deveria ter sido de André. Traga a conta, Li Wei ordenou em inglês arranhado, como se falar corretamente fosse degradante. E diga àquela menininha que sou Li Wei da Indústrias Y. Talvez ela já tenha ouvido falar da minha família na televisão. André quase engasgou. Li Wei da Indústrias Y. A mesma Li Wei com quem ele havia trocado e-mails formais por 3 anos, coordenando visitas de delegações comerciais. A mesma Li Wei que havia elogiado publicamente seu trabalho na embaixada, chamando-o de o americano que realmente entende nossa cultura. Claro, ela não o reconheceu. Naquela época, André usava ternos de $3.000 e frequentava os mesmos círculos sociais que ela. Agora, em seu uniforme preto de garçom, ele era invisível para alguém como Li Wei, apenas mais um funcionário negro servindo à sua mesa. Sabe qual é o problema dos americanos? Ela disse em mandarim, saboreando cada palavra venenosa. Vocês acham que democracia significa que todo mundo é igual, mas a realidade é que existem pessoas superiores e pessoas inferiores. É a ordem natural das coisas, apontando diretamente para André. Aquele ali, por exemplo, provavelmente tem filhos de 3 pais diferentes e mora num apartamento com outras 10 pessoas. É assim que essa gente vive, na ignorância e na promiscuidade. Roberto Almeida estava visivelmente desconfortável. Li Wei, talvez devêssemos focar nos contratos. Não, ela interrompeu, balançando sua mão cheia de joias. Deixe-me terminar minha aula de sociologia americana. Vocês precisam entender com quem estão lidando quando fazem negócios conosco. André continuava servindo o rosto impassível, mas internamente, cada palavra era catalogada e arquivada. Li Wei não sabia que estava cavando a própria cova com cada insulto, cada demonstração de preconceito, cada exibição de arrogância cultural. O pior veio quando ela pediu para André se aproximar da mesa. Você, ela disse em inglês, apontando como se estivesse chamando um cachorro. Qual é o seu nome? André, senhora. André, ela repetiu, testando o nome na língua como se fosse algo desagradável. Você já ouviu falar da China, André? Sabe onde fica no mapa? Os empresários estavam petrificados. A situação havia ultrapassado todos os limites do constrangimento aceitável, mesmo para homens acostumados ao mundo implacável dos negócios internacionais. Sim, senhora, André respondeu calmamente. Li Wei riu alto. Que fofo. Ele sabe onde fica a China. Ela se virou para a mesa, falando em mandarim. Eu apostaria minha fortuna que esse macaco nunca colocou os pés para fora de Nova York na vida. Foi nesse momento que algo mudou no ar do restaurante. André parou de anotar o pedido e olhou diretamente nos olhos de Li Wei pela primeira vez naquela noite. Não era submissão, não era medo. Era algo muito mais perigoso. Era reconhecimento. Cada nova humilhação apenas alimentava uma força silenciosa que crescia dentro dele. Uma determinação fria sendo forjada pela própria injustiça que tentavam impor-lhe. O que aquela bilionária arrogante não conseguia ver era que cada ofensa racial estava escrevendo sua própria sentença de derrota, palavra por palavra, humilhação por humilhação. Durante o intervalo entre o prato principal e a sobremesa, enquanto Li Wei continuava a destilar insultos em mandarim para entreter os empresários americanos, André se dirigiu ao banheiro dos funcionários com uma calma que contrastava com a tempestade que se formava dentro dele. Aquele macaco provavelmente nem sabe contar até 100, ela disse em mandarim quando André estava fora de vista. Aposto que a família toda vive de vale alimentação e assistência governamental. É assim que essa raça inferior sobrevive nos Estados Unidos. Roberto Almeida estava visivelmente enojado. Li Wei, isso está indo longe demais. Longe demais? Ela riu. Vocês, americanos, são tão sensíveis. Na China sabemos lidar com cada tipo de pessoa em seu devido lugar. Essa é a diferença entre uma civilização milenar e um país que tem apenas 200 anos. Enquanto isso, no banheiro dos funcionários, André pegou seu celular e começou a digitar uma mensagem que mudaria
mudaria tudo. O destinatário era o Dr. Chen Liu, seu ex-orientador na Universidade Columbia, agora diretor do Centro de Estudos Asiáticos e um dos sino-americanos mais respeitados de Nova York. Dr. Chen, preciso de um favor urgente. Estou no Palácio de Jade, em Manhattan, e acabei de testemunhar algo que pode ser de interesse para a comunidade diplomática chinesa. Li Wei, da Indústrias Huai, está aqui fazendo comentários racistas extremos, achando que ninguém entende mandarim. Tenho tudo gravado. Podemos nos encontrar amanhã? A resposta veio em menos de 2 minutos. Meu Deus, André, onde você esteve todo esse tempo? Sim, vamos nos encontrar. Li Wei está sob investigação interna na China por corrupção e comportamento antiético no exterior. Seus comentários podem ser exatamente o que precisamos. André sorriu pela primeira vez em meses. O Dr. Chen não sabia que ele estava trabalhando como garçom. Na mensagem, André havia se identificado apenas como uma testemunha dos acontecimentos. Seu mentor ainda o conhecia como o diplomata brilhante que ele havia sido. Quando André retornou ao salão, Li Wei havia escalado sua campanha de humilhação para um nível que fez até os empresários mais insensíveis se remexerem desconfortavelmente. Ela falava em um inglês propositalmente arranhado, imitando sotaques que considerava inferiores. Você sabe limpar uma mesa direito, ela disse para André em um inglês infantilizado, como se estivesse falando com uma criança. Ou só sabe carregar pratos como um macaco treinado? Os empresários caíram em um silêncio sepulcral. Mesmo para homens acostumados à crueldade dos negócios internacionais, aquilo era inaceitável. Mas nenhum deles tinha coragem de confrontar uma mulher que controlava contratos bilionários. Eu posso limpar a mesa perfeitamente, senhora, André respondeu com uma calma que contrastava com a violência das palavras dela. Que fofo, ela riu alto. Ele consegue falar direito. Talvez não seja tão burro quanto parece. Ela se virou para os empresários. Viram só? Quando você trata essa gente com firmeza, eles aprendem a se comportar. Foi então que Li Wei cometeu o erro que selaria seu destino. Ela pegou seu celular e começou a gravar um vídeo, narrando em mandarim. Estou aqui no restaurante mais caro de Manhattan, mostrando como os americanos educam seus funcionários negros. Vejam como ele fica quietinho quando eu falo com autoridade. André continuou limpando a mesa, mas internamente, cada segundo daquele vídeo estava sendo catalogado como prova. Li Wei estava documentando a própria queda, criando evidências em vídeo de sua arrogância racial e cultural. Na China, ela continuou gravando. Sabemos que cada raça tem sua função natural. Negros americanos são bons para o trabalho manual, mas nunca para liderança ou inteligência. É biologia básica. Roberto Almeida se levantou abruptamente. Com licença, preciso fazer uma ligação. Ele deixou a mesa visivelmente abalado, seguido por outros 2 empresários. A situação havia ultrapassado todos os limites de tolerância. Li Wei interpretou a saída deles como uma aprovação tácita. Virão como funciona. Quando você estabelece uma hierarquia clara, até os americanos entendem. Ela continuou gravando. Esse garçom aqui é um exemplo perfeito de como manter a ordem social. Ele sabe exatamente qual é o seu lugar no mundo. André terminou de limpar a mesa e ficou respeitosamente ao lado, esperando instruções. Mas seus olhos já não mostravam submissão. Havia algo diferente ali, uma intensidade crescente que Li Wei estava ocupada demais com sua performance para notar. Nos 20 minutos seguintes, ela criou um arquivo completo de evidências contra si mesma, comentários sobre a superioridade racial chinesa, insultos dirigidos especificamente a negros americanos, teorias sobre uma hierarquia natural entre as raças e claras demonstrações de discriminação baseada na cor da pele. Sabe qual é o problema da América? Ela disse em mandarim, ainda gravando. Vocês dão direitos demais para gente que deveria apenas servir. Aquele garçom ali, por exemplo, provavelmente acha que merece o mesmo salário que pessoas estudadas como nós. Foi então que André tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas potencialmente as relações comerciais entre 2 potências mundiais. Ele discretamente pegou seu próprio celular e começou a gravar a gravação dela. Um vídeo dentro de um vídeo, capturando não apenas as palavras, mas a expressão de prazer cruel em seu rosto, enquanto humilhava outro ser humano. Pessoas como você, Li Wei continuou em mandarim, apontando diretamente para André, deveriam ser gratas por ter qualquer emprego. Quando eu era estudante na China, tínhamos um ditado: um cachorro que late não morde, mas um cachorro que não late nem pensa. André
André manteve a expressão neutra, mas, internamente, ele estava compilando não apenas provas, mas estratégias. Cada insulto seria documentado, cada demonstração de preconceito seria catalogada, cada momento de arrogância seria preservado para o acerto de contas que viria. O que Li Wei não conseguia ver era que, a cada palavra venenosa, ela estava não apenas cavando a própria cova profissional, mas potencialmente criando um incidente diplomático internacional. André sabia exatamente quais organizações chinesas e americanas estariam interessadas naquele material. Amanhã vou postar isso nas minhas redes sociais, ela disse em mandarim, encerrando a gravação. Meus seguidores na China acharão hilário ver como os americanos permitem que esse tipo de gente trabalhe em lugares decentes. André sorriu sutilmente. Li Wei estava certa em uma coisa. Alguém definitivamente acharia aqueles vídeos muito interessantes, mas não seriam seus seguidores nas redes sociais. Enquanto ela guardava o telefone, satisfeita com sua performance cruel, André continuava servindo com a paciência de um homem que sabe que a verdadeira justiça, às vezes, precisa ser preparada lentamente, como um prato refinado sendo cuidadosamente temperado antes de ser servido. O que aquela bilionária arrogante não podia imaginar era que cada segundo de humilhação que ela havia infligido estava sendo transformado em munição para uma batalha que ela nem sabia que havia começado. E quando a guerra finalmente irrompesse, ela descobriria que havia escolhido o oponente errado na hora errada, usando as armas erradas contra alguém que jogava em um nível completamente diferente do dela. Li Wei estava terminando sua terceira taça de champanhe caro quando decidiu levar sua performance cruel ao gran finale. Os poucos empresários americanos que restavam à mesa estavam visivelmente desconfortáveis, mas ela interpretou isso como admiração por sua superioridade cultural. Sabe de uma coisa? Ela disse em mandarim, olhando diretamente para André. Vou ensinar a esse macaco uma lição sobre hierarquia social. Ela se virou para André e disse em inglês arranhado. Você sabe dançar como um macaco? Quero ver show engraçado. Foi nesse momento que André Silva tomou a decisão que mudaria tudo. Ele parou de limpar a mesa, endireitou os ombros e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Um sorriso que fez Roberto Almeida engasgar com seu vinho. Senhorita Li Wei, André disse em mandarim perfeito, sua pronúncia mais elegante que a dela. Acredito que a senhora está confundindo este estabelecimento com um zoológico. O silêncio que caiu sobre o restaurante foi ensurdecedor. Li Wei estava completamente paralisada, seu rosto assumindo todos os tons de branco imagináveis. As palavras em mandarim fluente saindo da boca de André foram como um raio atingindo-a no peito. O quê? O que você disse? Ela gaguejou em inglês, sua arrogância evaporando como água no deserto. André continuou em mandarim clássico, sua fluência demonstrando anos de estudo acadêmico. Eu disse, é interessante como algumas pessoas confundem dinheiro com educação, berço com caráter e status social com valor humano. Os empresários americanos estavam sem palavras. Roberto Almeida, que havia trabalhado com intérpretes chineses por anos, imediatamente reconheceu que André não apenas falava mandarim, mas dominava dialetos e nuances que só alguém com alta formação poderia alcançar. Você fala chinês? Li Wei murmurou, a voz quase inaudível. Mandarim clássico, mandarim moderno, cantonês e 3 dialetos regionais. André respondeu calmamente, alternando agora entre inglês e mandarim, além de inglês, francês e um pouco de japonês. Mas imagino que a senhora já tenha notado isso pelos últimos 90 minutos de conversa. A ficha caiu para Li Wei como um soco no estômago. 90 minutos. Ele havia entendido cada palavra, cada ofensa racial, cada demonstração de preconceito, cada comentário cruel que ela havia disparado contra ele em mandarim. Isso é impossível, ela gaguejou, tentando retomar o controle. Você é apenas um garçom negro americano. Eu sou um garçom, André confirmou, sua voz firme, mas sem agressividade. Mas também sou o Dr. André Silva, com PhD em estudos asiáticos pela Universidade Harvard, especializado em relações sino-americanas e cultura de negócios chinesa. Ele fez uma pausa, deixando a informação ser assimilada. Trabalhei por 5 anos como adido cultural na Embaixada Americana em Pequim. Coordenava delegações comerciais entre nossos países e publiquei 17 artigos acadêmicos sobre protocolo diplomático chinês. Roberto Almeida quase derrubou a cadeira ao se levantar. Meu Deus, você é André Silva!
Eu li a sua tese sobre investimento chinês em infraestrutura americana. Você sumiu do mundo diplomático há 1 ano. Li Wei sentiu o mundo girar ao seu redor. Mas por que você está trabalhando como garçom? Porque às vezes a vida nos ensina lições de humildade, André respondeu. Fui falsamente acusado de espionagem pelo FBI. Quando fui completamente inocentado, as portas do mundo diplomático já haviam se fechado. Ele a olhou diretamente nos olhos. Então, aceitei este emprego para sobreviver. E por 8 meses, pessoas como a senhora me humilharam diariamente, fazendo comentários em mandarim, pensando que eu não entendia. André tirou o celular do bolso. Comentários sobre minha raça, minha inteligência, teorias sobre a hierarquia natural entre os povos e filosofias inteiras sobre superioridade baseada em nacionalidade e cor da pele. Li Wei percebeu onde aquilo ia dar, e seu rosto ficou esverdeado. Você não ousaria gravar tudo? André sorriu. Claro que sim. Cada insulto, cada demonstração de preconceito, cada momento de arrogância racial, incluindo o vídeo que a senhora fez de si mesma, explicando suas teorias sobre superioridade chinesa e inferioridade negra. A humilhação de Li Wei estava completa, mas André não havia terminado. Aliás, senhorita Li Wei, acredito que nos conhecemos profissionalmente. Eu coordenei 3 conferências sobre investimento sino-americano em que sua empresa participou. Ele fez uma pausa dramática. A senhora esteve presente em 2 videoconferências comigo em 2022. Claro, eu estava de terno e falando como um igual com embaixadores. É compreensível que não me tenha reconhecido servindo à sua mesa. Li Wei tentou falar, mas as palavras não saíam. Não só ela havia sido completamente exposta, mas descobriu que o homem que passou a noite humilhando-a era alguém que havia negociado acordos diplomáticos que afetavam a própria empresa dela. André continuou, agora com a autoridade natural de alguém acostumado a comandar salas de reunião. A senhora disse que pessoas como eu não entendem de política internacional, mas eu passei 3 anos negociando acordos comerciais entre os Estados Unidos e a China, incluindo alguns contratos que beneficiaram diretamente a indústria Huai. Os empresários americanos estavam em estado de choque total. Finalmente entenderam que haviam passado a noite inteira assistindo passivamente uma das maiores autoridades americanas em cultura chinesa ser humilhada racialmente por uma bilionária ignorante. A senhora também desenvolveu várias teorias sobre capacidade intelectual baseada na raça. André disse, ainda em tom calmo, mas devastador. Seria interessante saber o que o Partido Comunista Chinês pensaria sobre uma empresária chinesa promovendo teorias de superioridade racial em solo americano. Li Wei finalmente encontrou sua voz. Você não pode. Isso arruinaria minha reputação, meus contratos internacionais, minha posição nos negócios da família. André concluiu suavemente. Imagino que sim, especialmente considerando que a China tem políticas muito rigorosas sobre cidadãos que envergonham o país no exterior. Roberto Almeida, ainda processando a revelação, murmurou. Li Wei, você humilhou um dos maiores especialistas americanos em sua própria cultura. André tirou o celular e mostrou a tela para Li Wei. Já enviei uma cópia das gravações para o Dr. Chen Liu, diretor do Centro de Estudos Asiáticos de Colômbia. Ele estava, digamos, muito interessado no conteúdo. A tela mostrava uma mensagem do Dr. Chen. André, isso é explosivo. O consulado chinês precisa ver isso imediatamente. Li Wei pode ter criado um incidente diplomático internacional. Também enviei para a Associação de Empresários Chineses nos Estados Unidos. André continuou calmamente. Eles têm um código de ética muito rigoroso quanto ao comportamento de membros em solo estrangeiro. Li Wei suava frio. Sua empresa dependia de contratos internacionais, e qualquer escândalo racial poderia custar bilhões em negócios cancelados. Pior ainda, o governo chinês não tolerava cidadãos que criavam problemas diplomáticos. Por favor, ela sussurrou. Toda a sua arrogância havia evaporado. Eu não sabia quem ele era, e isso justificaria seu tratamento se ele fosse realmente apenas um garçom? André perguntou, sua pergunta ecoando pelo restaurante silencioso. A dignidade humana depende de um diploma ou de uma conta bancária? O gerente do restaurante, que observava de longe, aproximou-se da mesa. Senhor Silva, ele disse com respeito renovado. Eu não conhecia seu histórico. De agora em diante, nossa política será bem diferente. André assentiu. Obrigado, mas isso não é sobre mim. É sobre como tratamos as pessoas
pessoas que consideramos diferentes quando achamos que podemos agir sem consequências. Li Wei tentou uma última vez. Dr. Silva, talvez possamos chegar a um acordo. Um acordo? André sorriu tristemente. Senhorita Li Wei, por 8 meses, dezenas de pessoas como a senhora me humilharam, pensando que eu era apenas mais um funcionário ignorante. Cada insulto foi catalogado. Cada demonstração de preconceito documentada. Ele guardou o telefone. A única coisa que quero agora é que a senhora saia daqui sabendo que foi intelectualmente destruída por um homem negro americano que considerou lixo, e que essa lição permaneça com a senhora pelo resto da vida. Li Wei se levantou da mesa com as pernas trêmulas, sua arrogância substituída por puro pânico. Ela sabia que, quando aqueles vídeos chegassem aos círculos certos na China e nos Estados Unidos, sua carreira estaria acabada. André permaneceu calmo e digno até o fim, provando que a verdadeira força não vem do dinheiro ou do status, mas do caráter. Enquanto Li Wei deixava o restaurante carregando o peso da maior humilhação de sua vida, uma pergunta pairava no ar. Seria possível que alguém tão consumido pelo preconceito aprendesse alguma coisa? Ou algumas pessoas simplesmente precisam aprender da maneira mais difícil que a arrogância sempre tem um preço? 3 meses depois daquela noite no Palácio de Jade, a vida dos dois havia mudado completamente, mas em direções opostas. Li Wei acordou mais uma vez com manchetes devastadoras. Bilionária perde 800 milhões de dólares em contratos após vídeos racistas, lia-se no Wall Street Journal. O consulado chinês havia emitido um comunicado oficial se distanciando de suas declarações, e a Indústrias Y perdeu 70% de seus contratos no Zitoaru Saiwa em apenas 2 semanas. A família decidiu que você precisa de um tempo para refletir, seu tio disse em mandarim durante uma tensa videoconferência. Seus privilégios executivos estão suspensos indefinidamente. A mulher, que havia chegado a Nova York como uma rainha, retornava para casa como uma pária corporativa. Enquanto isso, André Silva havia se tornado um fenômeno internacional. O vídeo do confronto viralizou com mais de 50 milhões de visualizações, transformando-o em um símbolo global de dignidade diante do preconceito. Universidades em 3 países o convidaram para palestrar, e o Departamento de Estado ofereceu sua antiga posição de volta, com uma promoção e um aumento de 60%. Não foi sobre vingança, André explicou em uma entrevista à CNN. Foi sobre mostrar que a dignidade humana não tem preço e que a educação pode ser encontrada onde menos esperamos. Ele concordou em retornar à diplomacia, mas manteve um dia por semana no Palácio de Jade, agora como consultor sênior e sócio minoritário. O restaurante se tornou um local de peregrinação para ativistas dos direitos humanos. Clientes do mundo todo vinham para ver o lugar onde um garçom havia ensinado uma lição de humildade a uma bilionária. O movimento levou à criação do Protocolo André Silva, políticas de tolerância zero contra a discriminação em estabelecimentos comerciais. Li Wei fez um último apelo público, gravando um vídeo de desculpas que só piorou sua situação. Peço desculpas por meus comentários infelizes, ela disse em um inglês hesitante. Mas as redes sociais foram impiedosas. Não foi infeliz, foi racista. Ela só está se desculpando porque foi pega. Privilégio não compra caráter. 6 meses depois, durante uma conferência sobre diversidade corporativa, André encontrou Roberto Almeida, um dos empresários que havia testemunhado tudo. André, você nos ensinou que subestimar as pessoas é o maior erro de negócio que existe, disse Almeida, apertando sua mão com respeito genuíno. Li Wei, por sua vez, vivia reclusa em Xangai, sua arrogância substituída pelo isolamento social. Amigos a evitavam, contratos foram cancelados e sua reputação nunca se recuperou. A lição mais cara que uma bilionária já pagou: dinheiro não compra dignidade, e o preconceito sempre cobra seu preço.